Aleluia, glória a Deus, graça e paz. Adoremos ao Senhor. Deus, sara esta nação com o teu poder e com o óleo da tua unção. Deus, sara. Deus, sara esta nação com o teu poder e com o óleo da tua unção. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Deus, sara. Deus, sara esta nação com o teu poder e com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder e com o óleo da tua unção. E com o óleo da tua unção. Que Deus, em nome de Jesus, venha com teu poder, tua glória e majestade, para curar todos os homens, não só das suas enfermidades físicas, mas sobretudo das suas enfermidades espirituais, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue falando com você, rica, poderosa e abundantemente. Amém? Então hoje mais um dia para a gente poder falar um pouco mais da palavra de Deus, lembrando que o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, ele não perdeu o controle da história, ele não perdeu o controle da situação. Deus está no controle de todas as coisas, mas existe a permissão de Deus para que dentro das ações humanas as coisas acontecem. Então entenda isso de uma vez por todas, amém? Hoje também rapidamente nós vamos falar, você precisa aproveitar e se inscrever aí no canal da Igreja Metodista em São João del Rei. Se inscreva lá no canal em nome de Jesus. Dê o seu like, a sua curtida, porque a gente precisa aumentar o número de participantes no canal para a gente também conseguir fazer transmissões ao vivo via eu falei Facebook, não, é YouTube. Via YouTube, tá bom? Então dê o seu like lá no YouTube, lá no canal da igreja, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, para que o maior número de pessoas esteja também recebendo esta palavra em seus corações, tá bom? Vamos falar, como muitas pessoas têm me pedido, têm me cobrado, falar sobre os últimos dias, falar sobre Apocalipse, o livro de Daniel, falar sobre 1º e 2º Tessalonicenses, enfim, falar sobre todos aqueles elementos já contidos no que diz respeito à escatologia bíblica, ao estudo do tempo do fim. E para a gente poder falar sobre isso, eu preciso fazer um prelúdio, porque existem muitos simbolismos contidos nesses livros, né? Como selos, como as trombetas, como os cavaleiros e os cavalos, como o dragão, como a besta, como a mulher sentada sobre um dragão, a besta que emerge do mar, as testemunhas, enfim, gente. Mas antes de falar tudo isso, eu quero fazer um prelúdio,
porque eu quero também dizer que a Bíblia ela é completa e a Bíblia ela traz algumas informações, além disso, que também apontam para a volta de Jesus Cristo, ou que aponta para o cumprimento de Deus, de toda a sua promessa na palavra dele. E uma das coisas que apontam para o cumprimento de Deus, de suas promessas, são as festas judaicas, são as festas que Deus estabeleceu lá em Levítico, capítulo de número 23. Deus estabeleceu uma série de festas, uma série de celebrações ali, e que para aquele povo, naquele momento, era como memorial para se lembrar de coisas de que Deus estava realizando ou havia realizado. Mas também aquelas festas, elas cumpriam um significado profético, e nós vamos ver hoje isso. Não vamos ver todas as festas, vamos ver algumas principais, para a gente entender um pouco melhor sobre a volta de Jesus Cristo e o cumprimento das suas sagradas escrituras, tá bom? Então você vai pegar a sua Bíblia aí, vai abrir em Levítico, capítulo de número 23. Abra lá, nós não vamos ler todos os textos, todos os versículos, apenas alguns, mas para a gente entender um pouco melhor, porque Deus estabeleceu esse calendário para a nação de Israel. A nação de Israel conta com 2 calendários, um civil e um religioso. E esse religioso foi estabelecido pelo próprio Deus. Olha que coisa fantástica. Lá na caminhada do povo, quando o povo saiu da escravidão do Egito, Deus estabeleceu algumas comemorações e festas para que aquele povo não pudesse se perder ao longo da caminhada, se perder ao longo de suas vidas. Então Deus estabeleceu tudo isso. Então lá em Levítico, capítulo de número 23, no verso número 4, diz assim: são, pois, estas as santas festividades que deverão ser observadas a cada ano. Olha só. Aí no verso 5 fala assim: a Páscoa do Senhor será celebrada no dia 14 do primeiro mês, ao cair da tarde. Lá no verso número 15, 50 dias depois da Páscoa, trarão ao Senhor como oferta uma amostra da vossa colheita. Consistirá em 2 pães da vossa casa, a serem movimentados perante o Senhor com gesto de apresentação cerimonial. Lá no verso de número 33, o Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas o seguinte: no dia 15 do 7º mês, esta é a festa dos abrigos, ou festa dos tabernáculos, que será celebrada perante o Senhor durante 7 dias. No primeiro dia, haverá uma santa assembleia de todo o povo. Não farão nenhum trabalho nesse dia, e em cada um dos 7 dias de celebração deverão sacrificar uma oferta queimada ao Senhor. No 8º dia será convocada nova assembleia de todo o povo, em que haverá novamente um sacrifício queimado ao Senhor. É uma festividade a realizar com alegria. Não será permitido realizar nenhuma espécie de trabalho. Bom, gente, nós estamos na semana da Páscoa, não é? Já domingo agora é a Páscoa que todo cristão ao redor do mundo comemora. Mas muita gente ainda não sabe que a Páscoa é uma festa que tem origem no povo de Israel. É uma festa que tem origem no judaísmo. E ela foi instituída lá atrás, quando o povo ainda estava cativo lá no Egito. E aí Deus deu uma ordenança para o povo que num determinado dia eles já estivessem prontos para a saída, mas antes de sair eles comeriam um cordeiro assado com ervas amargas. E o sangue desse cordeiro, desse animal, seria passado nas portas, nos umbrais das portas e janelas, porque naquele dia passaria um anjo do Senhor e esse anjo cobraria caro, e a cobrança seria a vida dos primogênitos de todos aqueles que estavam ali. Então, os egípcios perderam naquele dia milhares de crianças, e a nação de Israel, depois desse acontecimento, saiu da escravidão do Egito e rumou para a terra prometida. Então, a Páscoa não é uma celebração nova ou não é uma celebração contemporânea, mas ela remonta lá do Antigo Egito, na saída do povo da escravidão do Egito.
E aí, pensando nesta festa, Deus me fez lembrar, e eu fui consultar a palavra, que Deus, lá em Levítico capítulo de número 23, ele estabelece uma série de comemorações para que o povo, ao longo do ano, pudesse parar, se reunir. E algumas dessas festas eles tinham que subir até Jerusalém. Inclusive a Páscoa era uma das festas que eles subiam para Jerusalém para comemorar. Então eles paravam, eles se juntavam, se reuniam e comemoravam. Mas a comemoração era ao Deus Todo-Poderoso. Eles comemoravam a temática daquela festa, agradecendo a Deus por aquilo que Deus havia realizado na vida deles. Então a Páscoa também eles realizavam desta forma. Quando Deus estabelece em Levítico 23, ele estabelece 7 festas principais de comemoração para a nação de Israel. As festas são a festa de Purim, que acontece no mês de março, o Pessah, que é a Páscoa, em abril, a festa de Shavuot, ou Pentecostes, que acontece em junho, Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, que acontece em setembro. Rosh Hashanah também é conhecido como a Festa das Trombetas. Yom Kippur é o Dia do Perdão, que acontece em outubro. Em outubro também acontece Sukkot, que é a Festa dos Tabernáculos. E fechando esse calendário das 7 festas principais, acontece a Festa das Luzes, em dezembro, que também é conhecida como Chanukah. Então essas são as 7 festas principais. Mas hoje eu quero falar de 3 dessas 7 festas, que são as 3 grandes festas que são comemoradas na nação de Israel. E o interessante é que essas 3 grandes festas, elas são comemoradas sobretudo na capital eterna e indivisível de Israel, que é Jerusalém. A primeira delas é a Páscoa, que para nós vamos comemorar domingo agora, mas para o judeu, eles começam no dia 8, na quarta-feira. Vai do dia 8, quarta-feira, até do dia 16, semana que vem. Então é um período de grande festa. E no primeiro dia, na quarta-feira, é convocado um jejum que é conhecido como jejum dos primogênitos, para se lembrar daquilo que aconteceu lá no Antigo Egito, da morte dos primogênitos e da salvação daqueles primogênitos que tinha o sangue do cordeiro passado na porta e na janela de todas as casas que criam em Deus. Então, por isso que eles começam a comemoração com um jejum, chamado jejum dos primogênitos. Eu quero aqui fazer um parêntese que a Páscoa também se tornou uma festa cristã, não só uma festa judaica, mas é uma festa judaico-cristã. E o engraçado é que todas as festas cristãs, cujo nome, o objeto da adoração é o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele é substituído por um outro objeto, por uma outra coisa. Na Páscoa, por exemplo, hoje o ser humano crê, aceita, comemora o coelhinho da Páscoa e o chocolate. Mudou o significado. Páscoa é passagem da escravidão para uma vida de liberdade. Páscoa é passagem, eles pularam uma vida de dificuldade, de sofrimento, longe de casa e foram para sua casa, para a terra prometida. E hoje a deturpação desta festa que leva o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, a substituição pelo coelhinho da Páscoa. Engraçado isso, né? É para pensar. Uma outra festa que faz menção ao nome do Todo-Poderoso Jesus, o nosso Salvador, é o Natal, não é isso? Comemoramos o nascimento de Jesus, mas ele é substituído por Papai Noel e presentes. A gente precisa pensar nessas coisas. Será que isso foi uma coincidência ou será que é de propósito? Eu posso afirmar para você que é de propósito. Substituir a figura principal de uma comemoração tão importante para a gente se lembrar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele único, que tira o pecado do mundo, aquele que, por causa do seu sacrifício, salvou a humanidade, é substituído por um outro objeto de culto. Essa é a primeira festa que eu quero fazer menção para você, a Páscoa. A segunda festa que eu quero lembrar para você
que também acontece sobretudo em Jerusalém, é a festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50 dias depois. 50 dias depois da Páscoa acontece essa festa, porque Páscoa acontece no início da primavera, bem no comecinho da primavera, e aí quando eles começam a semear, preparar a terra a semear, e 50 dias depois eles já estão colhendo. Pentecostes também é conhecido como a festa das colheitas ou a festa das primícias. Primícia significa primeiras coisas. Então, Deus ordenou, olha, assim que vocês colherem, vocês vão pegar o que é de primeiro que vocês colheram e vão ofertar para mim. Vão trazer para mim como gratidão aquilo que eu vou oferecer para vocês o ano inteiro. Então, Pentecostes é uma festa de colheita, das primeiras colheitas para o povo de Deus, e como gratidão a Deus, eles deveriam, antes de qualquer coisa, negociar, vender, estocar, eles tinham que separar aquilo que de primeiro, de melhor, de mais bonito, eles escolheram para Deus. E a terceira festa, que também é comemorada das três grandes festas, que também é comemorada em Jerusalém, sobretudo em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Então Deus instituiu essa festa para fazer o povo se lembrar que tabernáculo significa cabana, né? Cabana. Que você vai encontrar a palavra na Bíblia também, é Sukkot. Sukkot é cabana. Para o povo se lembrar que eles saíram do Egito, que eles tiveram que morar em cabanas como andarilhos, né? Como nômades, durante um período da vida deles, e que nada lhes faltou. Durante a travessia no deserto, que eles tiveram que morar em cabanas, Deus providenciava o pão, a água, Deus providenciava a coluna de nuvens durante o dia para barrar o sol e a coluna de fogo durante a noite para apontar a direção, mas também para aquecer e para cuidar daquele povo. Então a comemoração de tabernáculos, que é em outubro, ela é para se lembrar, para fazer o povo se lembrar de que mesmo longe de casa, em direção à terra prometida, Deus cuidava daquele povo com um carinho tremendo. E aquele povo não precisava se preocupar em trabalhar, em colher, em costurar, porque além do alimento, além do pão, além do cuidado, a Bíblia fala que nem a roupa do corpo e nem a sandália dos pés se desgastava com o tempo, porque Deus cuidava de todas as coisas. Essas são as três festas principais comemoradas pelo povo de Deus: a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de Tabernáculos. Mas será que essas três festas, elas apontam para Jesus Cristo e elas apontam para o cumprimento das profecias? Eu quero falar para você que com certeza, sim. Páscoa, lá no Antigo Testamento, foi apenas um simbolismo, um cordeiro, um animalzinho de um ano perfeito que era imolado, sacrificado, e isso aconteceu para a expiação do pecado do povo. E aí, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, era necessário Jesus morrer, era necessário Jesus verter o sangue dele para que o seu pecado pudesse ser perdoado, para que a gente definitivamente pudesse ter remissão dos nossos pecados e acesso a Deus. Quando Jesus Cristo ele foi crucificado, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, o povo não podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Somente um único homem podia entrar ali, que era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, entrava ali para pedir perdão pelos pecados de todos. Mas a Bíblia fala que o véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que Jesus Cristo, ao morrer, ao se deixar levar para a cruz do Calvário e derramar o seu sangue, ele agora deu livre acesso para toda a humanidade ao Deus Todo-Poderoso. Agora não há mais necessidade de alguém mediar, estar entre você e Deus. Jesus Cristo, ele garantiu a sua entrada diante do Santo dos Santos, na presença do Deus Pai. Então, cumpre-se
na festa da Páscoa aquilo que havia se simbolizado lá atrás em Jesus Cristo. Olha só, preste atenção. Primeiro cumprimento. Na primeira festa do ano, de uma relevância maior, sobretudo comemorada em Jerusalém, se cumpre em Jesus Cristo, ok? E aí Jesus, antes de subir aos céus, porque ele foi morto, foi crucificado, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, não é verdade? E aí antes dele subir aos céus, ele esteve ainda com seus discípulos, ele fala com os discípulos, olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até serem revestidos do alto. Vai vir algo diferente do céu, do alto sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, confins da terra. Jesus vai. Dias depois acontece o quê? Na festa de Pentecostes, aqueles homens estavam reunidos ali, orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor. A cidade de Jerusalém cheia, tomada, repleta de pessoas que vinham de todas as partes comemorar a festa do Pentecostes, agradecendo a Deus pela farta colheita. E aí aqueles homens que estavam orando, buscando a Deus, eles são batizados no Espírito Santo. Eles recebem algo que vem de Deus, que se chama revestimento do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. E aqueles homens amedrontados, aqueles homens sem saber muito o que fazer, a partir dali, a partir desse momento, eles passam a ser homens corajosos, homens com sabedoria que vem de Deus, do alto, se cumprindo o profeta Joel, que fala que acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A profecia de Joel começa a se cumprir ali, nesse momento da história, há 2000 anos atrás, quando aqueles homens foram batizados no Espírito Santo e cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, eles puderam sair testemunhando de Deus e do seu amor. Segunda coisa que se cumpriu. Primeiro se cumpre em Jesus Cristo. Eu quero que você preste bastante atenção sobre isso, porque Deus, ele não faz nada por acaso. Deus, ele não faz nada sem ter um significado profético, escatológico e para abençoar a minha e a sua vida, para que se cumpra a sua palavra. Se cumpriu em Jesus Cristo. Agora se cumpre na vida dos profetas, na vida dos discípulos, na vida daqueles homens e mulheres que estavam ali reunidos em oração. Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, Pentecostes. Aqueles homens estavam apresentando a Deus o melhor que eles tinham. Eles não estavam dando ali o fruto da colheita, eles não estavam dando ali o pão que alimenta o corpo, mas eles estavam dando a Deus, a Jesus, os seus corações, as suas vidas em santidade ao Senhor. Pegou a visão aí, meu irmão? Minha irmã, pegou a visão? Amém? E agora a festa dos tabernáculos. Lembra que a festa dos tabernáculos era para comemorar o período em que o povo passou pelo deserto e Deus cuidou, mas em direção à terra prometida. Qual a terra prometida que Deus promete para o povo dele hoje? Qual o lugar prometido que não é esse aqui? A Bíblia fala que nós não somos deste mundo. O próprio Jesus, quando orou, fala assim, olha, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou desse mundo. O próprio Jesus falou, olha, vocês não são daqui, vocês não são dessa terra pecadora, dessa terra que nega Deus, que nega Jesus, dessa terra que mata os seus profetas, que mata os seus homens que representam o reino de Deus. O próprio Jesus falou isso. Então, meu querido, eu quero dizer que há uma festa que é comemorada em outubro, lá em Israel, e sobretudo em Jerusalém, que se chama Festa dos Tabernáculos, que fala, olha, nós estamos aqui, mas breve Jesus vem para me levar. Olha só, Jesus cumpriu na Páscoa o Cordeiro de Deus morto. Jesus cumpriu no Pentecoste o revestimento do Espírito Santo, e ele fala, eu vou para o Pai para preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar para buscar vocês. Jesus breve vem. E quando eu olho esta comemoração de tabernáculos, veja, não é nada solto, gente. Não é nada por acaso. Ah, vou instituir a Páscoa, né? Vou matar um cordeiro.
Vamos instituir uma festa chamada Pentecostes. Vamos comemorar aí a colheita. Não, meus irmãos, é profético, é escatológico, aponta para o fim, aponta para a volta de Jesus Cristo. E esta comemoração de tabernáculos mostra que, de fato, nós estamos aqui por pouco tempo. Eu não estou aqui marcando data e hora, né? Porque a festa dos tabernáculos, ela começa numa sexta-feira, 2 de outubro. E ela vai até dia 9 de outubro desse ano. E aí você pode falar assim, mas você está marcando data, então Jesus volta em outubro. Não, meu querido. Eu estou falando que até nas festas judaicas, Deus colocou ali um marcador de tempo. Até nas festas judaicas, Deus mostrou, olha, o tempo sobre essa terra é limitado e eu vou fazer cumprir cada coisa no seu tempo certo. No tempo certo, Jesus nasceu. No tempo certo, ele morreu, foi crucificado, derramou seu sangue, ressuscitou. No tempo certo, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo para pregar a palavra para todo mundo. A palavra chegou até nós. A profecia de Joel se cumpre também em nós, porque o Espírito Santo, no meio dessa loucura que está acontecendo no mundo agora, no meio dessa pandemia, dessa doença que tem vitimado muitas pessoas, que tem aprisionado uma humanidade inteira dentro de casa. A Bíblia fala que antes de um grande derramado do Espírito Santo, há algo de ruim acontecendo, há algo de ruim sucedendo na vida dos homens, e eu falo que Deus vai derramar do Espírito Santo dele pela última vez sobre a terra, porque breve Jesus vem, mas é necessário preparar a igreja, é necessário acordar a igreja, é necessário olhar para a igreja e falar, igreja, para de brincar, povo de Deus, para de brincar de ser crente, povo de Deus, não é hora mais de você achar que está tudo bem, que ser gospel é o que interessa. Não, meu querido, é ser de Deus, ser de Jesus, ter a marca de Cristo na sua vida. Em outubro se comemora tabernáculos, que é o povo se lembrando da sua peregrinação pelo deserto em direção à terra prometida. Nós estamos passando por um deserto tremendo nos últimos dias. Talvez aí nos últimos 10 anos, eu de fato nunca presenciei tanta loucura, até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, tantos escândalos, tantas coisas erradas acontecendo, mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus. Amados, a gente espera qualquer coisa lá fora no mundo, a gente espera qualquer coisa do homem que não tem Deus, que não tem Jesus. Afinal de contas, ele não tem um temor do Senhor. Mas dentro da igreja do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, dentro do lugar que deveria servir de hospital, dentro do lugar que deveria servir de acolhimento para as pessoas, um lugar de referência, e no entanto coisas complicadas têm acontecido dentro da igreja, e aí Deus permite isso acontecendo, tá? Para que a gente acorde, para que a gente seja sacudido de todas as formas. Entenda que nós estamos passando um momento em que já havia sido predito pelo próprio Deus, que a Bíblia fala que nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, epidemias, mortes por doenças iriam marcar o tempo. Eu quero te dizer que a gente está começando, ainda esse tempo pleno ainda não chegou. Dias piores virão, amados. Dias piores acontecerão. A Bíblia fala sobre isso, eu quero te alertar. Lá no credo apostólico, que é rezado na igreja católica, fala assim, né? Começa a crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas lá no finalzinho desse credo apostólico católico romano, fala que as pessoas creem que Deus, que Jesus vem um dia para julgar vivos e mortos. Então não adianta, essa palavra não é só para os crentes. Essa palavra é para toda a humanidade, para todo homem sobre a terra. Acorda, você que está me ouvindo aí, que talvez não crê tanto em Deus, entenda que mesmo se você não crê em Deus, independentemente da sua crença ou da falta da sua crença, Deus é todo poderoso, Deus existe e Ele cumpre cabalmente cada uma das suas palavras. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, as coisas que já aconteceram, para nós, estão no limiar de acontecer e de findar, em nome de Jesus.
Você acha que foi por acaso que aconteceu isso? Essa doença pelo mundo aí, né? Essa pandemia. Você acha que foi alguém que contraiu uma doença que de repente espirrou num lugar que contaminou todo sem querer? Eu vou afirmar para você, homem e mulher de Deus, você que está me ouvindo. Nós estamos no meio de um projeto de engenharia social, um experimento dos enviados de Satanás, para saber como que o ser humano se comportará ou tem se comportado se houver um toque de recolher, se houver uma ordem de cima para baixo, unilateral, para que a gente não faça mais nada ou faça somente aquilo que eles querem. Percebam que o mundo inteiro está assim. Pensa bem, gente, Nova York está fechada, Paris, Londres, São Paulo aqui no Brasil, as pequenas cidades aqui em São João del Rei, Minas Gerais, tudo fechado. Amados e amadas do Senhor, quando é que a gente poderia imaginar isso acontecer? Você que é jovem e acha que isso é apenas um acaso da vida, da evolução da humanidade, vou falar um negócio para você, queridão. Vou falar um negócio para você, filho de Deus, amado de Deus, filha de Deus. É cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos entrando e ainda não estamos nela no princípio das dores. Nem ainda estamos no princípio, então vamos ainda entrar. Pensa, a Bíblia fala no princípio de dores e na grande tribulação. Se está difícil agora, se está complicado agora, pensa lá na frente, pensa mais alguns anos adiante. Vai ser muito pior. Ainda não estamos passando por perseguições, mas breve isso vai acontecer. Está sendo provado agora com esse coronavírus, com essa restrição de mobilidade para todo mundo, esse isolamento social que nos foi imposto, que haverá um dia, e a Bíblia fala, que o anticristo ele vai impor toque de recolher. Nós não poderemos mais nos congregar enquanto igreja, que vai ser proibido. Isso é apenas o que nós estamos vivendo hoje, é apenas um experimento de engenharia social para que as coisas sejam planejadas melhor para o mundo. De maneira clara, isso é bem claro, homem de Deus, mulher de Deus. Essas festas judaicas, elas são festas baseadas num calendário lunar. O próprio Deus é quem instituiu essas festas. E por conta disso, o calendário judaico é diferente do nosso. O nosso calendário é um calendário solar. O calendário judaico é um calendário lunar. Bom, em 1948, Israel, logo após a Segunda Guerra, numa Assembleia das Nações Unidas, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Graça Aranha, nesse dia, no dia 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida, enfim, como nação, como Estado soberano. Israel é comparado na Bíblia a uma figueira. E lá tem uma profecia que fala assim, quando a figueira florescer, está perto do fim. Bom, a figueira floresceu em 1948. E aí eu quero te falar mais uma coisa. A Bíblia fala que uma geração bíblica é de 80 anos e aqueles com sua maior robustez pode chegar até 120. Mas fala que uma geração bíblica é de 80 anos. Bom, 1948 a 2020, calcula aí para mim. Vão dar 72 anos, não é isso? Volto a repetir, não estou marcando data, dia e hora. Eu quero que você perceba que as coisas estão adiantadas. 72 anos, não é? Bom, mas a gente precisa calcular não no nosso calendário gregoriano, a gente precisa calcular no calendário lunar judaico, que é um calendário diferente do nosso. Se a gente fizer a contagem no calendário judaico, não vão dar 72 anos, mas sim 73 anos. Opa, 73 para 80 de uma geração bíblica, faltam apenas 7 anos. 7 anos restantes para começar a se cumprir algo que está descrito na Bíblia da geração bíblica. E aí eu vou me recordar, quando eu falo 7 anos, o número 7, eu vou lembrar da profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel. E a Bíblia deixa bem claro, e os últimos acontecimentos, desde quando saiu essa profecia, quando o profeta Daniel profetizou sobre isso, já se cumpriram 69 semanas de tempo. Falta apenas uma única semana de tempo, que simboliza 7 anos. Será, meus irmãos?
Será, meus amados, que agora a igreja vai começar a entrar no período da última semana, das 70 semanas de Daniel. O que eu quero dizer com esta palavra de hoje, homem de Deus, mulher de Deus, é que se olharmos para as festas judaicas, vamos ver o cumprimento das profecias bíblicas. E o interessante é que uma festa que antecede a festa de tabernáculos, a festa das cabanas, Sukkot, é exatamente a festa das trombetas, Rosh Hashanah. Opa, trombetas! A Bíblia fala que no soar da última trombeta, da 7ª trombeta, quando esta soar, o Senhor Jesus vem na sua glória, nos céus, nas nuvens, e a igreja se encontra com ele nas nuvens. Opa! Então quer dizer que agora, antecedendo a festa de tabernáculos, ou seja, a preparação para entrar na terra prometida, vem uma festa que se chama Festa das Trombetas. Meu Deus! Quanto cumprimento de Bíblia acontecendo nos nossos dias, quanto cumprimento de Bíblia aqui aparecendo aqui diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer, só não acredita quem tem um coração muito duro, não é? Se você ainda tem dúvidas com relação a tudo isso que eu estou falando para você, eu faço um desafio, faz uma oração aí, pede para Deus falar com você. Eu lembro quando eu me converti no dia 11 de dezembro de 1988, e eu ouvi isso do pastor, e ele falou, olha, você precisa, ao ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo que fale com você, porque a Bíblia é o único livro da face da terra que você lê com o autor do seu lado, te explicando versículo a versículo. Então, querido, querida, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, se você tem dificuldade de estudar a Bíblia, comece a fazer isso e pedindo a Deus, orando a Deus para que Ele te mostre, para que Ele revele a você, para que Ele não esconda, não é? Aquilo que está guardado para você. Deus tem uma bênção especial para você, querido. É para você que eu estou falando agora. Homem de Deus, mulher de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio mesmo que as coisas já estão no fim. Creio mesmo que a contagem já está findando, finalizando. E a gente precisa se aperceber disso no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, Ele, o Pai poderoso, venha fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Que Deus, em nome de Jesus, venha realizar os desejos do seu coração. A Bíblia fala lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Muitas coisas ainda não aconteceram na sua vida, então você precisa continuar orando. Mas talvez a sua primeira oração hoje é: Deus, não me deixa fora do teu céu. Pai, me permita entrar na tua presença, na cidade santa, no nome de Jesus Cristo. Em breve nós estaremos falando um pouco melhor sobre algumas questões escatológicas de que algumas pessoas têm me perguntado, mas eu queria adiantar para vocês que a gente precisa olhar agora para Israel. Tá? Você tem a internet na sua casa, você pode agora consultar o que está acontecendo em Israel hoje. Quais os acordos que estão acontecendo que você não está sabendo, porque a mídia aberta que você tem na sua casa, a sua televisão aí, não vai falar sobre isso. Aliás, ela vai falar aquilo que interessa para eles, somente. Dentro de uma perspectiva de dominação total da sua mente, do seu coração, eles vão falar coisas para prender a sua mente e o seu coração, para te aprisionar, para te amedrontar. E quando você fica aprisionado e amedrontado, no medo você toma decisões erradas. Então aí pesquise sobre o que está acontecendo hoje em Israel. Você sabia que Israel nos últimos meses teve 3 eleições para tentarem decidir os rumos da nação, porque lá não é presidente, lá é um sistema parlamentarista. Então eles tiveram que votar 3 vezes para tentar escolher o primeiro-ministro. E por que será? Por que agora não houve uma unidade nacional na escolha do seu representante? Você precisa pesquisar sobre isso.
Você precisa pesquisar, saber um pouco mais sobre Israel, sobre Jerusalém. O relógio do mundo é Jerusalém. Se lembre que no Armagedon, na última batalha, quando tudo já estiver para terminar, o Senhor Jesus, ele volta agora nas nuvens e nos leva. Mas a Bíblia fala que ele retorna uma segunda vez. E essa segunda vez ele põe os pés na terra. E sabe onde os pés dele vão tocar? Em Jerusalém. E especificamente no Monte das Oliveiras. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para o Deus Todo-Poderoso. Eu creio mesmo, Ele, aquele que é, que era e que há de vir. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Precisamos sim adorar ao Deus Todo-Poderoso todos os dias das nossas vidas. Amém, querido? Aproveite agora que nós estamos encerrando, finalizando este período de confinamento. Breve a lei vai nos permitir voltar às nossas atividades normais, voltar a congregar, mas que agora você volte para a igreja diferente. Que você retorne para a igreja agora melhor do que você saiu há um mês atrás. Que você volte agora com a convicção de quem você é. Eu te pergunto, você já se encontrou na igreja? Você sabe quem você é na igreja? Filho, filha, você sabe quem você é na igreja? Qual o seu papel dentro dessa igreja do Senhor Jesus? Nas festas de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, Deus faz cumprir a palavra integralmente. E Ele quer que essa palavra se cumpra na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Tem um canto que fala assim, que a minha alma engrandece ao Deus Todo-Poderoso. Então é momento da a gente começar a adorar o Deus, grande Deus, único Deus, o único que derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados, o único que morreu, nenhuma outra pessoa morreu para te salvar, nenhuma outra pessoa derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados, foi Jesus. Por isso que a gente precisa engrandecer o seu nome. Amém? Passa adiante esse vídeo no nome de Jesus Cristo. Fala que Jesus está voltando mesmo e que as pessoas precisam corar de vergonha e voltar para Deus. Amém? Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe quem disse isso? Foi Maria, quando ela recebeu a revelação do anjo do Senhor. Lê lá, está bem no comecinho dos evangelhos. Ela falou assim, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque naquele momento ela reconheceu quem era Deus na sua vida, que ela era uma pessoa escolhida, mas que Deus, o Todo-Poderoso, a escolheu para uma missão gigantesca, que era de gerar no seu ventre o Salvador de todo homem, Jesus Cristo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Santo, Santo és o Senhor, Santo, Santo.
Coloque a mão no seu coração agora, no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada homem e mulher de Deus vendo esse vídeo agora, meu Pai. E eu te peço, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha confirmar em cada coração a salvação em Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, que cada homem e mulher de Deus que está ouvindo, que está vendo esse vídeo agora, Pai, que não tem certeza da sua salvação, seja agora convencido do seu pecado, da justiça e do juízo, e venha sim entregar sua vida ao Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Abençoa cada família brasileira, abençoa cada família ao redor deste mundo, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, dá-nos força para suportar o dia mau que se aproxima, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa este povo, Deus Todo-Poderoso. Dá-nos, ó Deus amado, a salvação. Dá-nos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, a porção dobrada do Espírito Santo, cumprida lá em Pentecostes. Mas, Pai, faça cumprir em nós o que está para acontecer em Tabernáculos. Sim, Deus, a nossa morada nos céus, para a honra e glória do teu nome, Deus. Assim oramos e te glorificamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, homem e mulher de Deus. Nos encontramos semana que vem. Amém? A paz do Senhor Jesus.